Do livro Parnaso de Além-Túmulo, psicografia de Chico Xavier, o poema intitulado Unidade, pelo espírito identificado como Marta. Todos nós somos irmãos, porque os nossos espíritos são unos na essência. Todos nós somos fragmentos da mesma luz gloriosa e eterna, da sabedoria inescrutável do Criador, cujas mãos magnânimas e misericordiosas espalharam com abundância nas vastidões imensuráveis do éter, infinitas e esplendorosas, terras e almas, as quais, no divino equilíbrio do amor, buscam a perfeição indefinida. Todos nós somos irmãos, porque nutrimos indistintamente a mesma aspiração do belo e do perfeito, o mesmo sonho, a mesma dor na luta, a prol da redenção. Espiritualmente, somos filhos de um só Pai. Somos as frondes que se interpenetram de uma só árvore genealógica, cuja raiz insondável está no coração augusto de Deus, o qual, por uma disposição inexplicável, encerra em si todos os mundos, todas as almas, todos os seres da criação. Fazei, pois, da terra o caminho comum da vossa salvação, porquanto, mais além das fronteiras planetárias, vivereis dentro de sagrados coletivismos, sem egoísmos, na suprema unidade, de aspiração para a felicidade. Então, após esse lindo poema, vamos conversar com Jesus, dizendo a Ele assim: Amado amigo, auxiliai-nos a chegar ao reino sagrado da luz, conquistando verdadeiramente a unidade com nossos irmãos e com nosso Pai de amor. Ajuda-nos, Mestre, a conquistar a virtude luminosa da fraternidade. Sabemos que somos todos irmãos, filhos muito amados de Deus, mas nem sempre vivemos essa verdade. Vibrando na faixa do egoísmo, esquecemos o próximo que muitas vezes caminha ao nosso lado. Por favor, Senhor, ajuda-nos a conquistar, a conseguirmos fazer crescer em nosso coração tão essencial virtude que recebemos de Deus como uma semente e temos o dever moral de fazê-la crescer e florescer. Que consigamos vivenciar a fraternidade como Tu exemplificastes para a humanidade, como exercício permanente da caridade. E assim, Mestre, possamos alcançar a unidade, dando ensejo à instalação do reino dos céus em nosso querido planeta. Obrigada, querido amigo, por nos ensinar o caminho que nos leva a um mundo melhor. Pedimos as suas bênçãos e que fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Queridos irmãos, hoje nós vamos conversar sobre um grande estudioso e cientista espírita europeu, Ernesto Bozano. Mas por que vamos falar sobre Ernesto Bozano? Nas obras da nossa querida Ivone do Amaral Pereira, vamos encontrar citações sobre o referido autor, como por exemplo no prólogo do livro O Drama da Bretanha. Ao estudarmos as obras de Ivone, vamos perceber que de forma constante ela nos sinaliza alguns autores que a respaldava com suas respectivas obras, como Leon Denis, Gabriel Delany e Ernesto Bozano.
No dia 1º de janeiro, comemoramos o nascimento do nosso querido Leon Denis. E hoje vamos juntos comemorar o nascimento do nosso querido amigo Ernesto Bozano, para que todos nós espíritas possamos recorrer com a tranquilidade necessária aos seus estudos desenvolvidos e comprovados pela ciência e pelo plano espiritual. Vamos lá? Bozano nasceu em Gênova no dia 9 de janeiro de 1862. Desde os primeiros anos, demonstrou um amor apaixonado pelo estudo, tanto que aos 4 anos importunava sua mãe para que lhe ensinasse a ler sobre a obra que relatava a história genovesa. E embora uma criança de 4 anos não estivesse condições de compreender aquilo que tentava, mas para ela bastava que aquele grosso e misterioso volume em suas mãos ficasse, para que desse uma grande satisfação. Os estudos científicos fascinaram Bozano desde os primeiros anos de vida. De fato, já na idade de 15 anos, seu interesse foi atraído para as grandes ciências, naquela ocasião do início de formação, como a astronomia, paleontologia, a psicologia e a filosofia científica. Queria compartilhar com vocês um fato que nos chama a atenção em sua biografia, que de volta de um passeio nas montanhas de Gênova, Bozano, quando era jovem e tinha 18 anos, encontrou uma cigana que se ofereceu para lhe o destino. Embora não estivesse disposto a acreditar, Bozano não soube negar e escutou a seguinte profecia: vejo-te muito velho, entre os 70, os 72, os 74, os 76. Depois vejo nublado. Agora estás comprometido com uma bela senhorita que não é das nossas, não é da nossa raça. Tu, porém, não a desposarás, não a poderás desposar, porque ela se casará com um outro. Tu estudarás durante toda a tua vida, escreverás muitos e muitos livros. Escrevê-lo-ás sobre um assunto que é como este pelo qual agora eu te falo, justo este assunto. Tornar-te-ás o apóstolo de um grande ideal espiritual, entre livros e livros escritos por ti. Toda a tua vida será dedicada trocando a família por um alto ideal. Essa foi a profética exposição da adivinha, da cigana, que, segundo os relatos, foi de uma impressionante precisão. De fato, Bozano, na época, estava realmente comprometido com uma senhorita, que era francesa, e não a pôde desposar porque ela, viajando para Paris, desposou lá um oficial da guarda republicana. A outra predição depois, relativa à missão particular de estudioso e seu verdadeiro próprio apostolado a favor de um alto ideal, realizou-se de um modo inconcebivelmente surpreendente. Não podemos pensar que Bozano tivesse sugestionado essa profecia, consciente ou subconscientemente. A sensitiva, a cigana, visto como ignorava, aos 18 anos, qual deveria ser seu futuro destino, e, sobretudo, não podia pensar em tornar-se o apóstolo de uma ciência da qual ignorava até a existência. O tempo passava, mas sobre todas as coisas, um grande problema o prendia e o fascinava. Sua convicção íntima do problema do ser, do mistério da vida, do mistério da personalidade humana, do porquê da existência, sempre o acompanhava. Desse modo, para tentar resolver esse grande problema, veio implantando-se para Bozano um período que pode chamar-se o seu decênio filosófico e que foi de 1882 a 1892.
Ao longo desse decênio, Bosano procurou penetrar no pensamento dos maiores filósofos, de Platão a Hegel, Descartes, dentre outros. Mas estas longas e laboriosas indagações no domínio da filosofia nada lhe trouxeram de concreto. Assim, ele entrou mais do que nunca no abismo da dúvida. A sua primeira rebelião, de não crer por um ato de fé, acrescentou-se uma segunda, com a qual rejeitava em massa todos os postulados metafísicos sustentados no vazio e equiparáveis em tudo e por tudo aos verdadeiros e mesmos atos de fé no ambiente filosófico. Mas o estudo filosófico que exerceu desde o primeiro momento o maior fascínio na mente de Bosano foi o sistema de Herbert Spencer, o grande filósofo inglês que Bosano considerava como o Aristóteles dos tempos modernos. O sistema spensiano consistia numa formidável síntese de todo o saber científico e numa grandiosa e sucessiva utilização de como criar um edifício filosófico próprio para explicar todo o universo. Durante 2 anos consecutivos, ele dedicou apenas a estudar, a anotar e classificar o conteúdo total do importante sistema filosófico spensiano, no qual todas as peças do conhecimento humano convergiam, trazendo sua contribuição para a compreensão científica do universo criado. Aconteceu que o tormentoso problema do ser pareceu resolvido para o nosso autor. E a resolução podia ser resumida nestas palavras: o positivismo mecanicista de Herbert Spencer era a verdade de Bosano investigada com tão apaixonada tenacidade. Desse modo, Bosano tornou-se positivista convicto que parecia, no seu critério, inverossímil que pudesse existir uma pessoa culta, dotada de uma medida normal de senso comum, que desse crédito à existência e à sobrevivência da alma. Abrindo aqui um pequeno parêntese, vamos lembrar que o positivismo nasceu com Augusto Comte, que defende a ideia de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. De acordo com os positivistas, somente pode-se afirmar que uma teoria é correta se ela foi comprovada através de métodos científicos válidos. Os positivistas não consideram os conhecimentos ligados a crenças, superstição ou qualquer outro que não possa ser comprovado cientificamente. Para eles, o progresso da humanidade depende exclusivamente dos avanços científicos. Voltando a Bosano, ele não se limitava apenas a pensar desse modo, mas escrevia também artigos apaixonados e audaciosos na sustentação de suas convicções positivistas. Entretanto, foi no ano de 1891 que tudo começou a mudar. Nesse mesmo ano de 1891, recebeu uma carta do professor Ribot, diretor da Revue Philosophique, na qual informava que havia recebido uma nova revista intitulada Análise das Sciences Psychiques, da qual era promotor o professor Charles Richer, grande filósofo francês. O professor Ribot solicita então que Ernesto Bosano realize a leitura atenta do conteúdo e que a manifestasse, dando um parecer sobre o assunto, pois se tratava de um novo ramo da pesquisa psicológica. Estava propensa a demonstrar a possibilidade de que o pensamento fosse transmissível à distância, de cérebro para cérebro, denominado de metapsíquica. Com o passar do tempo, o professor Charles Richer não hesitou em definir a metapsíquica como a rainha das ciências e a grande esperança, afirmando que a metapsíquica estava destinada a desvendar a ciência da alma. Os conceitos de Ernesto Bosano já estavam profundamente radicados de positivista e materialista, o que impediram de assimilar a nova verdade, mesmo estando
a possibilidade do pensamento ser transmissível à distância, de cérebro para cérebro, resultante de fundamentos baseados em dados e fatos que não padeciam objeção. Com base em suas convicções, Bozano então escreveu uma carta de fogo ao professor Ribot, declarando insensato o conteúdo da nova revista e expressando sua admiração pelo fato de que estudiosos que possuíam um nome no campo científico acreditassem em semelhante mentira. Um imenso problema a resolver apareceu então diante de Bozano. Tratava-se nada mais, nada menos de enfrentar, sob bases absolutamente novas na história de todos os tempos, o problema da alma, da morte, da sobrevivência. Ele, Bozano, como filósofo, uma vez tomando consciência de que o problema podia ser seriamente situado, não podia também, nem de longe, pensar negligenciá-lo. O grande enigma deveria ser resolvido, fosse embora nos termos permitidos pelas limitações humanas em todas as extensão e profundidade. Naquele mesmo ano, em 1891, aparece, por obra de Marillier, a tradução francesa do livro Fantasmas dos Vivos, levando o título modificado de Alucinações Telepáticas. Foi esta obra, constituída de uma porção enorme de casos escolhidos e documentados com seriedade, sem precedentes, que acabaram por convencer Bozano da real existência dos fenômenos telepáticos. Assim, em 1891, Ernesto Bozano inicia o seu grande e fecundo trabalho, por meio do qual, através de 50 anos de pesquisas, conseguiu demonstrar, sob dados de fatos sem possibilidade de objeção, a sobrevivência humana e a comunicação dos mortos com o vivo. Mas, em 1891, houve um acontecimento trágico que havia perturbado a paz de Bozano. Sua adorada mãe morreu no dia 3 de julho de 1892 em Gênova. Ele se ocupava apenas há 2 anos de estudos mediúnicos espíritas e, apesar de haver lido muito e também experimentado um pouco, permanecia, apesar disso, ainda perplexo, cético sobre o que se referia à interpretação espiritualista dos fenômenos. Tal foi a sua perplexidade e a dúvida nesse período de transição do materialismo para o espiritualismo, atravessando um lúcido intervalo no qual entrevia a nova verdade, que se refletiu em 5 poesias escritas naquele ano, em memória da sua Santa Mãe. Poesias inspiradas como um verdadeiro desabafo à sua inconsolável dor por tê-la perdido. Vamos aqui relembrar um trecho de uma poesia para que possamos ter a noção do que estamos falando. Por muitos anos persegui com ânsia também a esfinge que se chama verdade. Mas o horizonte ampliava-se e o infinito está além dos confins. Tudo é mistério. A lei é o gnoto, e eis que um vislumbre de uma nova ciência avança cautamente, e um novo credo surge. Aí, com essa luz, rápida brota a flor da esperança. A nova ciência e o novo credo constituíram o surgimento dos estudos espíritas, com todas as consequências teóricas que deles derivavam, aos quais, como já disse, Bozano se dedicava há cerca de 2 anos, quando sua mãe morreu. Em sua jornada científica na busca da nova verdade, leu as obras dos autores mais conhecidos dessa época, como Allan Kardec, Gabriel Delane, Leon Denis, William Crookes, entre outros. Mas verificou de repente que o problema que se manifestava diante de seus olhos era de tal maneira grande que precisava ir até o fundo e remontar as origens históricas do grande movimento. Foi assim que escreveu para Londres e para Nova York,
para procurar as principais obras publicadas sobre as origens do movimento até 1870, época na qual as indagações começaram a ter pesquisadores também na Europa. Com a chegada das obras requeridas, começou para ele o período verdadeiramente fecundo da sua sistemática atividade no campo metapsíquico. Nessas penosas agitações de espírito, ele perseverou ainda por 1 ano, depois da morte da mãe, até quando aconteceu assistir a uma modesta sessão mediúnica em que alterou toda a sua ulterior dúvida. Na reunião, sua comoção não teve mais limite. Sentia, ou melhor, tinha absoluta certeza de que ao seu lado achava-se sua mãe. Mas há outra coisa. Bozano, mais do que nunca, comovido e trêmulo, dirigiu uma invocação mental sobre um conselho à sua mãe. Este foi rapidamente dado e foi de tal forma que o levou a supor não haver nenhum equívoco depois do que foi ditado. Estou contente contigo. Continua no nobre caminho que sei que te engajastes. Esta é a tua missão na terra. Beijo-te. Foi este o pequeno acontecimento pessoal que dissipou para sempre as suas dúvidas filosóficas, dúvidas ainda que persistiriam até aquele momento. Começou então Bozano a fazer parte de um pequeno grupo de experimentadores que se reuniam semanalmente na casa do chanceler em Gênova, o Sr. Luigi Montaldo. Servia de médium a esposa do Sr. Luigi, a senhora Atília, elegante escritora de fábulas para crianças e de contos para jovens, sob o pseudônimo de Fata Nix. Tinha uma mediunidade de psicografia de ordem superior, pela qual manifestava-se uma entidade que não queria dizer quem era e assinava com o pseudônimo de Nerone, dando conselhos morais, sociais e psicológicos elevadíssimos. Alguns resumos dessas comunicações foram publicados por Bozano numa revista de Roma, dirigida pelo publicista Enrico Carreiras. A partir deste período, através das pesquisas feitas com fervor e perseverança, conseguiu assentar sobre bases científicas, de modo inabalável, suas novas convicções espiritualistas. Mas foram precisos 10 anos de estudos filosóficos assíduos e ininterruptos, profundos e sistemáticos. 10 anos haviam demolido totalmente para Bozano a interpretação espiritualista do universo, permanecendo somente a concepção mecanicista do filósofo Herbert Spencer, que ainda dominava soberanamente seu pensamento. Vamos encontrar no ano de 1921, na Revista Espírita, o relato de Ernesto Bozano da obra que havia sido publicada em 1920, denominada Luz e Umbra. No relato de Bozano, ele inicia informando que estava presente no momento da experimentação o Dr. Giuseppe, Ernesto Bozano, o cavaleiro Cário Perry, o Sr. X, a Sra. Guetta Perry, médium LP. Para realizar suas experimentações, Ernesto Bozano fundou com o Dr. Giuseppe o Círculo Científico Minerva, em Gênova. O Círculo Minerva tinha como base sólida uma única condição: que se experimentasse com critérios rigorosamente científicos. Mas o Círculo Científico Minerva dissolveu-se logo em razão dos dissabores havidos entre os sócios, que eram cerca de 70, pois estes desejavam assistir todos juntos às experiências com Eusápia Palatino e com aqueles que se encontravam nos grupos nos quais foram descobertos ótimos médiuns. Para relembrar, Eusápia Paladino foi a primeira médium de efeitos físicos a ser submetida a cientistas para pesquisa científica.
Bozano era absolutamente contrário ao desenvolvimento regular das experiências que pudessem interferir no rigor científico. Ele não podia permitir isso. Contudo, a atividade experimental do círculo foi a causadora de uma série de publicações de Ernesto Bozano. A partir de 1922, Bozano foi morar com seu irmão numa vila em Savona. Daquele momento em diante, achando-se numa cidade que era desconhecido por todos, pôde dedicar alma e mente, no sentido mais literal do termo, àquela ciência que o grande filósofo e psiquista francês, professor Charles Richer, havia chamado de metapsíquica. A série das suas mais importantes monografias, publicações sobre o assunto, iniciou-se mais exatamente na sua residência em Savona, e depois, daquele tempo, de 1922 em diante, sua produção tornou-se uma inexorável atividade. Altamente disciplinado, leva uma vida de verdadeiro frade naquela época. Levantava-se ao amanhecer e, depois de um pouco de jardinagem na estação propícia, sentava-se à mesa ou à máquina de escrever no amplo quarto do torrão do palacete e lá passava 14 horas por dia, ou anotando e classificando novas obras da metapsíquica, ou despojando-se dos seus volumosos compêndios para escrever novos trabalhos. Bozano, então, com a paciência digna de um frade, realizou a classificação de toda a sua biblioteca, que continha livros e revistas publicadas de todo o mundo, o que totalizava cerca de 3.000 livros, compreendendo-se como havia sido necessário o sacrifício da jornada completa de 50 anos de vida. Mas foi assim que Ernesto Bozano havia se colocado de frente no mundo metapsíquico, numa posição de todo particular, porque todos os estudiosos sérios do mundo, estivessem ou não de acordo com ele na interpretação dos fatos, estiveram sempre de acordo ao julgá-lo o maior erudito vivo no campo dos estudos metapsíquicos. Podemos perceber, então, que sem esse trabalho metódico e paciente de preparação, não seria possível Bozano pôr-se a escrever sobre uma matéria tão difícil e árdua como a metapsíquica. Seu primeiro artigo, intitulado Espiritualismo e Crítica Científica, na qual rechaça, sob a base de fatos, a hipótese formulada pelos opositores contra a interpretação espiritualista das manifestações dos defuntos, foi publicado em dezembro de 1899 na Revista de Estudos Psíquicos, dirigidos por Vesman. Para que possamos ter a noção exata da contribuição de Ernesto Bozano, fomos buscar as publicações realizadas por ele. Mas o que encontramos nos relatos de sua bibliografia foi a seguinte assertiva dada por Gastone, que diz assim: não é absolutamente possível dar uma lista da produção de Bozano, pois que se trata de centenas e centenas de artigos espalhados pelas revistas metapsíquicas publicadas em todo o mundo. Mas, se for feito o cálculo com o lápis na mão, resultam as seguintes cifras: 5.000 páginas em 8 livros e monografias, e outras 5.000 páginas de artigos variados e pequenos estudos em monografias. Publicado-se toda a sua ópera Omnia, quando quis o professor Richer, insistindo para que isso fosse feito na Itália. Numa série de volumes de formato atual, haveria um número bastante próximo de umas 15.000 páginas. É preciso convir que se trata de um número respeitável. Vamos citar, então, algumas obras. Dentre elas, podemos encontrar algumas publicações póstumas também de Bozano. Hipótese Espírita e Teoria Científica, 1903. O Objeto da Vida, 1925. Metapsíquica Humana, em 1927. A Crise da Morte, 1930-52. Xenoglossia, 1933. Animismo ou Espiritismo, 1938. Os Animais Têm Alma, 1950. Pensamento e Vontade, 1967. Os Fenômenos de Transfiguração, também em 1967. Bozano
tornou-se um dos escritores italianos mais traduzidos e conhecidos no mundo. O Brasil, com a tradução em língua portuguesa de todas as suas monografias e de todos os seus artigos publicados nas revistas metapsíquicas italianas, inglesas e francesas. Na Espanha também foram traduzidos seus livros. Para que tenhamos uma ideia da notoriedade de Bozano no mundo, vamos lembrar que no Brasil a revista psíquica chamou-o de São Paulo da Nova Ciência da Alma. Durante a Segunda Guerra, com a consequente limitação do intercâmbio cultural, Bozano não diminuiu inteiramente sua atividade de escritor. Como não recebia mais livros, revistas, decidiu empregar seu tempo na revisão total e a ampliação de suas velhas monografias publicadas. É oportuno destacar que Bozano não se tornou um místico e não poderia ser, visto como por longos anos havia estado ao lado dos convictos materialistas, a cujas ideias estava ligado, pois que a análise sistemática e profunda dos fatos, agora à sua disposição, fez com que ele abraçasse a causa diametralmente oposta, mas não por misticismos, mas sim pautado em investigação analítica, pacientemente sistemática, conduzida sobre milhares e milhares de casos, seriamente avaliados e documentados, e não apenas tais para rompê-lo com o materialismo e para conduzi-lo ao espiritualismo. Agora, a nova ciência da alma, a metapsíquica, que sob a base dos fatos e do resultado lógico-analítico teve êxito pela primeira vez na história do progresso e do pensamento humano em colocar diante do homem a prova segura da continuidade de sua vida no ambiente espiritual. 50 anos de pesquisas perseverantes e ininterruptas de um domínio da metapsíquica permitiram a Bozano uma penetração no assunto que nenhum outro estudioso pode fazer. Sua conclusão é exata. Somente a hipótese espírita consegue dar razão aos fatos considerados na sua totalidade. Recorrendo ao próprio Ernesto Bozano, poderíamos exprimir em poucas palavras a síntese conclusiva de seu pensamento, buscando as conclusões de um seu artigo publicado na internet com Psyché Gazette, em maio de 1930, que diz assim: todo aquele que se perca em discussões ociosas, empreenda pesquisas sistemáticas sobre fenômenos metapsíquicos e nelas persevere por longos anos, acumulando um material imenso dos fatos, para depois aplicar nos mesmos os métodos de investigação científica, deverá acabar infalivelmente por convencer-se de que os fenômenos supranormais constituem um complexo admirável de provas anímicas e espíritas, todas convergentes para um centro a favor da demonstração rigorosamente científica da existência e sobrevivência do espírito humano. Por sua atuação, a obra recebeu uma belíssima medalha de ouro dos espíritas ingleses que continha a seguinte frase: ao grande mestre da alma, Ernesto Bozano, que abriu novos horizontes radiosos à humanidade sofredora de seus amigos e admiradores. Ainda hoje, podemos encontrar nas livrarias espíritas diversas obras deste, que foi o último grande cientista espírita europeu. Após Bozano, só vieram os metapsiquistas e os parapsicólogos. Meus queridos irmãos, nós estamos caminhando para o final do nosso estudo de hoje. E para finalizarmos, gostaria de compartilhar com vocês alguns trechos do livro O Objeto da Vida, publicado por Ernesto Bozano em 1925. Encontramos no conteúdo resumido do livro a seguinte assertiva de Bozano: tudo contribui para demonstrar que o objeto fundamental da existência da vida nos mundos diversos é a individualização das almas, por intermédio de sua passagem pela escala ascensional de todos os seres vivos até o homem.
Ao longo do sumário, Ernesto Bozano vem nos esclarecendo e vem aprofundando o seu ponto de vista. E ele diz assim: agora, muito melhor que antes, sinto que possuo uma síntese verdadeiramente nítida e compreensiva do sistema spenceriano. Compreendo e aprecio o saber supremo desse gênio, que, desejando assentar os fundamentos de um vasto sistema de filosofia positiva, excluindo toda especulação mais ou menos metafísica, soube, não obstante, fixar o lugar de honra para os problemas imanentes do ser, postulando como base do seu sistema a teoria do que incognoscível. Assim, meus irmãos, podemos perceber como temos a aprender e ampliar nossos estudos para que possamos expandir nossos conhecimentos doutrinários e, acima de tudo, compreender os ensinamentos de Jesus. Que tenhamos esses grandes espíritas em nossos faróis, como teve a mentora da nossa casa ao longo da sua jornada terrena. Que a cada passo possamos nos aproximar cada vez mais do nosso querido Mestre Jesus. Que possamos buscar nas fontes desses autores, orientados e sinalizados por nossa querida Ivone do Amaral Pereira, como Leon Denis, Ernesto Bozano e vários outros, os ensinamentos, os fundamentos da nossa doutrina, ensinada e esclarecida por esses apóstolos escolhidos pelo Mestre Jesus. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie.
te